dia, pessoal. Eu sou Juliana Braga. A gente começa agora mais um Morning Call. Hoje a gente vai conversar com a economista do INSPER, Juliana Inhais. Bom dia, Juliana. Obrigada, viu? Bom dia, Juliana. Então, ontem a bolsa fechou estável, né? Mas o dólar fechou nas alturas. Ele chegou a ser negociado a 5,94, acabou fechando em 5,90. O que foi que aconteceu com esse dólar para ele ter disparado? Bom, a gente está vendo um cenário em que as incertezas ainda são muito grandes, né? A gente vê de fato a bolsa aí numa relativa estabilidade. A gente, na verdade, enxerga aí o mercado muito relativamente difícil, né, para o investidor. Ele enxerga aí uma falta de liquidez, porque, óbvio, a gente aí não tem onde investir. O investidor olha para os lados e enxerga que o Brasil é um mercado muito complicado hoje, né? E não só o Brasil, o mundo inteiro, né? A gente tem aí muita incerteza. No Brasil, especialmente, a taxa de juros muito baixa, não favorece a renda fixa. Ao mesmo tempo, a gente tem a incerteza que também não favorece a renda variável. E essa iliquidez aí no mercado acaba atraindo, de fato, bastante a atenção para a Bolsa. A gente viu aí uma alta que aparentemente não era tão esperada para as ações. Isso tem sustentado bastante aí a Bolsa em patamares mais elevados, mas quando a gente olha para as incertezas, elas ainda são muito altas, o que tem feito, de fato, com que boa parte do capital tenha migrado bastante ainda para fora. Então, a Bolsa tem sido muito sustentada, de fato, pelo investidor doméstico, mas essas incertezas ainda são muito grandes, o que faz com que os investidores externos voltem bastante lá para casa, né? Eles acabem indo para as economias muito mais sólidas nesse momento, que já estão começando a dar sinais ou de recuperação da pandemia, embora ninguém ainda se recupera desse cenário, mas tem países que estão um pouco mais à frente do Brasil dentro desse contexto. E é óbvio, né? A gente tem aqui um contexto muito mais complicado provavelmente no pós-pandemia, né? A gente ainda tem uma incerteza muito grande no cenário político, que vai fazer com que a gente ainda tenha a percepção de que mesmo após a gente deixar o coronavírus para trás, talvez a gente ainda tenha muitos desafios pela frente. Então, a gente ainda percebe essa grande instabilidade. O dólar é um baita de um termômetro para isso, porque ele mostra que, apesar da gente olhar talvez a bolsa relativamente estável, por conta desses movimentos, não tem muita saída, então realmente o investimento fica muito canalizado. A gente percebe que as incertezas acabam sendo muito grandes. Naturalmente, a moeda oscila, o Brasil perde valor, né? A gente fica relativamente muito mais exposto. Isso acaba fazendo, de fato, com que a moeda brasileira perca muito valor, a taxa de câmbio vai para as alturas. Isso sinaliza, na verdade, uma grande exposição. O Brasil está muito exposto, o Brasil está muito frágil frente ao mercado externo. A gente deve continuar até vendo esse movimento, talvez, enquanto a gente continuar com essas incertezas muito elevadas, enquanto a gente continuar com esse ambiente político que ainda não é um ambiente político sólido, não é um ambiente político que traz uma maior certeza, ou uma redução, né, das incertezas ou das angústias aí para o nosso mercado atual. O dólar só em 2020 já teve o real em frente ao dólar já teve uma desvalorização de 47%. É uma desvalorização muito forte. Em que lugar isso coloca a gente em outros países emergentes, em outros países no mesmo patamar? Isso é geral ou o Brasil de fato está tendo uma desvalorização do real um pouco mais acelerada? A gente, na verdade, está ali entre os países que mais desvalorizaram, né, que mais perderam valor. Todo mundo perdeu valor, né, nessa corrida aí, ou essa disputa, entre aspas, né, que é uma disputa bem ruim para todo mundo acaba perdendo valor, porque a gente sabe que dentro desse momento em que a gente vive, naturalmente o capital quer voltar para o país que é mais seguro, né? Então, esse é um movimento muito comum em épocas em que a crise se intensifica e fica global, que é o que a gente tem visto agora. Então, a gente sabe que esse movimento ele é esperado, o capital volta para casa, né? É o momento de voltar para os países mais seguros, que tenham aí uma oscilação, ou pelo menos que uma percepção, né, de segurança maior em momentos de grande turbulência. Então, todo mundo está querendo ir para países que tenham uma maior solidez econômica. A gente está falando, é óbvio, dos países desenvolvidos, com políticas mais sólidas, com perspectivas de crescimento melhor. Então, todo mundo
vai, é óbvio, para os países grandes, desenvolvidos, países emergentes acabam ficando muito desfavorecidos dentro desse cenário. Agora, a grande incógnita, né, eu acho que o grande incômodo, que o Brasil, dentro de um cenário, né, dentro de um contexto entre os países emergentes, ele era visto há um tempo como um dos países mais promissores, né? Um grande exportador, um país que tinha uma perspectiva de crescimento muito boa, que estava ali entre os países, primeiro, que crescia bastante, né, antes da nossa penúltima crise, né, considerando essa atual como a nossa última crise, a recente crise. A gente crescia bastante, a gente tinha uma perspectiva de crescimento muito boa, a gente tinha aí recentemente uma agenda de reformas que colocava a gente ali como um país que poderia voltar a crescer rápido. Então a gente era visto como um país que no futuro conseguiria dar passos muito importantes em direção a um novo patamar, né? Talvez muito difícil conseguir pensar em um Brasil que conseguiria ser um país desenvolvido no futuro próximo, mas que conseguiria ali voltar ao topo, né, ou à liderança dos países subdesenvolvidos. Essa era uma percepção que aparentemente era uma percepção global. O que acontece é que a gente, na verdade, ficou bem na promessa, né? Então a gente não consegue, né? Essa pandemia coloca talvez uma grande luz sobre sobre grandes fragilidades que o Brasil ainda tem, né? A gente não consegue, na verdade, sair de uma situação de uma grande fragilidade política que continua ficando muito evidente dentro do nosso cenário, né? Isso continua sendo um calcanhar de Aquiles, não é só para agora, né? A gente já carrega esse histórico há anos, né? Então a gente já vem aí tropeçando dentro dessa pauta. Isso já tinha colocado a gente em um patamar tanto desprivilegiado num passado recente, continua colocando a gente como um país mais frágil, porque a gente achava que política e economia tinham se dissociado. A gente percebe pelos acontecimentos recentes que isso não é verdade, que o ambiente político continua criando algumas externalidades, alguns efeitos negativos sobre o cenário econômico, e isso tem travado, né, bastante a evolução de muitas pautas, de a condução, né, de muitas reformas econômicas e até dessa possibilidade de começar a pensar o que vai ser o pós-pandemia. Então, de fato, hoje a gente está aí numa posição de perceber que o Brasil não consegue tomar esse protagonismo que todo mundo pensava. E isso faz, é óbvio, com que a gente fique numa exposição muito maior. Todo mundo começa a perceber que, olha, mesmo no pós-pandemia, o Brasil talvez não vá conseguir cumprir as promessas que ele tinha feito lá atrás. Então, a gente fica, claro, num cenário que a gente é visto como um país muito mais frágil do que todo mundo imaginava, né? Essa pandemia, de novo, joga uma luz em cima das fragilidades que antes poucas pessoas talvez viam. Então a gente desvaloriza muito mais, né? A gente não consegue resolver problemas internos, então a gente hoje tem, de fato, um problema que pega todo mundo, uma pandemia que, de fato, não consegue, não poupa ninguém. Mas, além disso, a gente também tem problemas domésticos que começam a intensificar os efeitos externos sobre a economia doméstica. Isso tem feito com que a gente jogue sinais para as economias externas de que existem fragilidades muito maiores aqui, que talvez se arrastem bastante depois no pós-pandemia. Então, isso tem, de fato, piorado um tanto o nosso cenário. A gente desvaloriza muito mais que os outros, né? E países, quando a gente olha até os nossos vizinhos que a gente tinha grandes preocupações no mundo, tinha grandes preocupações quanto, por exemplo, a Argentina. A gente percebe que a Argentina hoje consegue dar passos muito positivos frente, por exemplo, à condução da pandemia, que é uma coisa que o Brasil não consegue, né? Então isso mostra que, na verdade, a gente está numa posição bem desprivilegiada frente a países que antes pareciam muito mais frágeis que nós. Você falou sobre essa questão da nossa fragilidade política, que ela não é uma novidade, que ela é uma coisa estrutural que já vem aí de algum tempo, mas ontem a gente viu essa aceleração mais intensa da desvalorização do real, e eu queria entender o seguinte, o quanto que o nosso atual contexto político, existe aí um fator Bolsonaro nessa disparada do dólar ontem? Sim, acho que tem sim. A gente olha, né, quando a gente pensa no dólar, ele não está ligado só, é óbvio, à condição da política econômica. Hoje, a gente tem visto muito pouca novidade dentro do cenário econômico.
tudo que a gente olha da condução da política econômica já estava muito, de alguma forma, antecipado. Quando a gente pensa em quais são os resultados ou quais são as possíveis consequências da pandemia para esse ano, a gente já sabe que o Brasil não vai crescer, que provavelmente os resultados para o PIB vão ser indicadores negativos para o ano, que não vão ser negativos e pequenos, que infelizmente devem ser indicadores negativos de uma profundidade um pouco maior. A gente já sabe quais são, em linhas gerais, o que vai ser o resultado para a economia brasileira. Agora, quando a gente pensa em qual é a condução que essa pandemia tem do lado político e quais são os arranjos que hoje são feitos pelo lado político para entender como que isso se conjuga dentro da economia, certamente a gente percebe que existe sim uma grande influência hoje do que a gente faz, de qual é o fator, né, como você mesma nomeia, o fator Bolsonaro sobre essa incerteza dentro da economia que se reflete dentro do dólar. Né? Existe, óbvio, um grande medo de que a gente continue dentro de uma escalada da pandemia dentro do Brasil, que faça com que a gente demore ainda mais para retomar as atividades, porque isso tem sido um grande fator de incerteza dentro da economia brasileira, né? Em qual é o momento que você, de fato, quanto você consegue fazer isolamentos, o quanto isso é efetivo, o quanto que a pessoa presidente conseguiria ser mais efetiva em pedir para as pessoas se isolarem, o quanto a postura dele desfavorece um isolamento, o quanto isso favorece uma disseminação da pandemia. Então, acho que a gente tem aí alguns elementos que, de fato, aumentam muito a incerteza. E cria também um clima dentro do Brasil que é um clima de briga. Né? A gente vê pessoas de um lado que acreditam que é importante fazer o isolamento, pessoas de outro lado que criticam o isolamento, criticam a postura, questionam a existência do coronavírus, a existência de mortos, né? A gente chega a ter, inclusive, pessoas que questionam a real causa dos óbitos, né? Então a gente vê um clima de extremos que coloca uma incerteza tão grande dentro da economia que começa a se refletir, sem dúvida, na taxa de câmbio. A gente começa a perceber, apesar de parecer uma conexão muito difícil, às vezes, de se entender, o ambiente externo começa a ler esse cenário como um cenário de começo de caos. Né? Você vê que o presidente parece que também não faz uma leitura tão adequada do momento, a população não compra qual é a postura, não entende a postura do seu representante, o ministério também parece que não conjuga o mesmo verbo do seu representante, do seu líder. Então, a gente vê, na verdade, posturas que não estão pareadas. Isso faz, é óbvio, com que todo mundo lá fora comece a perceber que em algum momento as coisas aqui podem sair totalmente do controle. E países que perdem o controle em questões que aparentemente são tão disseminadas e são tão alinhadas, também podem perder o controle em questões que às vezes não trazem consenso, como as questões econômicas, que por si só podem ser de fato divergentes, podem ser divergentes no sentido de que o presidente pode, de fato, ter uma postura muito diferente do ministro da Economia e vai precisar sentar ao redor de uma mesma mesa, conversar sobre saídas, pensar em alternativas. Então, se coisas que, teoricamente, deveríamos ter consenso, não temos, é difícil acreditar que questões um pouco mais conflituosas a gente conseguiria pensar em alternativas que seriam positivas para a sociedade. Então, isso começa a causar aí uma percepção de que talvez a gente não consiga, de fato, ter muito... encontrar, né, caminhos que sejam menos danosos para o Brasil. Isso cria, de fato, uma percepção muito grande de incerteza, de que o Brasil pode, de alguma forma, em algum momento, mudar rotas de forma muito brusca, e aí a gente perde muito investidor, a gente perde muita credibilidade, a gente começa a sair, de fato,
da rota dos investidores. Isso influencia bastante, sim, sem dúvida. Tá certo, Juliana. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. A gente vai encerrando aqui mais um Morning Call, mas eu queria deixar um convite para vocês que estão assistindo a gente para acompanhar a série 50 Mais, que estreia na próxima segunda-feira, que vai falar sobre a recolocação no mercado dos profissionais depois dos 50 anos. E a Juliana é uma das nossas entrevistadas, fala sobre a liderança das mulheres nesse segmento. Obrigada, viu, Juliana? Obrigada, Juliana. Um bom dia a você, um bom dia a todos os nossos telespectadores. Até a próxima, você fica aí com o nosso teaser da série. Um abraço. Estamos vivendo um momento seríssimo, imersos numa crise sanitária que afeta todos os setores da economia. Mas olha, eu tenho uma boa notícia para você. As empresas estão em busca de profissionais mais experientes. Eu entrevistei alguns dos mais renomados caça-talentos de executivos, os headhunters. São pessoas que as empresas procuram quando querem preencher vaga de diretoria ou cargos executivos de primeiro escalão, os chamados cargos C-level. A gente tem boas notícias para dar para essa turma. Esse mercado sempre esteve aquecido e está cada vez mais. Vai ser a hora dos 50 mais. As empresas consideravam um profissional acima de 40 anos de idade como um profissional velho, mas hoje a figura mudou completamente. Junto com esses profissionais, nós fizemos uma série 50 Mais que mostra o que mudou no mercado de trabalho. Quais são as competências exigidas hoje, as áreas mais aquecidas, os tipos de liderança e o que é preciso saber para fazer uma mudança profissional ou voltar ao mercado.